Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius do canal Conservador pela Verdade. Bomba de hoje: Moro pediu demissão do governo Bolsonaro. Antes de mais nada, curte o vídeo, lembra de se inscrever no canal do YouTube, curtir a página no Facebook, Conservador pela Verdade, e compartilha com seus amigos também. Isso ajuda demais, ajuda muito mesmo, então não esquece de fazer, beleza? Vamos lá, Moro pediu demissão do Ministério da Justiça. Esse é um vídeo que eu não quero defender nenhum dos lados especificamente, não é um vídeo para falar bem do Bolsonaro ou do Moro, dizer quem está certo e quem está errado. Esse é um vídeo onde eu queria falar sobre o pronunciamento dos dois, pegar alguns trechos, fazer algumas observações em cima do que eles falaram, para ajudar você também a tirar suas próprias conclusões. Talvez não uma conclusão definitiva, eu acho que a história ainda pode se desenrolar mais, o tempo pode mostrar quem é que está certo e está errado, mas acho que já existem alguns detalhes aí que podem dar algumas noções para a gente, né? Indicar para a gente quem é que está com a razão nessa história. Bom, vamos lá. Antes de tudo, para começar, uma coisa que eu queria comentar é porque tem gente dizendo, páginas aí no Facebook, muita gente comentando, algumas pessoas contra o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro, ele surfou na onda do Moro e se elegeu nas costas do Moro, e agora, né, aí o Bolsonaro agora não cumpriu, traiu o Moro, e então o Bolsonaro é um traidor porque ele se elegeu pelo Moro e agora ele virou as costas. E bom, isso não é verdade. Vamos lá, você tem que lembrar, né? Vamos lembrar de que o Bolsonaro nunca usou o Moro na sua campanha eleitoral. Ele nunca prometeu nada em relação ao Moro. O Moro também não participou da campanha. O Moro nunca apoiou abertamente, pelo menos, o Bolsonaro. Na verdade, o que aconteceu foi até um episódio constrangedor, que foi quando o primeiro contato entre ambos, que foi quando o Bolsonaro foi cumprimentar o Moro, isso quando candidato ou pré-candidato, um simples cumprimento, e o Moro ignorou o Bolsonaro. Isso foi bem constrangedor, foi noticiado na época pelos meios pela mídia, né? Zombando do Bolsonaro porque ficou no vácuo. Posteriormente, Moro ligou para o Bolsonaro, se desculpou pelo episódio, porque tomou muita repercussão, e aparentemente ficou tudo bem. E depois que o Bolsonaro já estava eleito, o Bolsonaro convidou o Moro para fazer parte da sua equipe ministerial. Seja pela admiração dele, seja porque Moro é uma pessoa competente, né, bem qualificada, tem um currículo bom, seja também pela popularidade do Moro, né, um nome muito forte para a população, e isso politicamente é muito bom, né? Então, seja qual for o motivo, Bolsonaro o convidou, mas a gente tem que lembrar que foi depois. Então, Bolsonaro não foi eleito por causa de Moro, isso é uma mentira, tá ok? Vamos entrar agora no cerne da questão. O Moro, ele acusou Bolsonaro de fazer indicações políticas dentro do Ministério da Justiça, de tentar interferir no trabalho da Polícia Federal com indicações políticas e não técnicas. E a acusação de Moro, ele cita primeiro o caso da Polícia Federal do Rio, onde foi um superintendente ou um diretor, não lembro, da Polícia do Rio, que o Bolsonaro insistiu em trocar, isso foi ano passado, e ele realmente trocou. E agora foi com a notícia ontem da exoneração do diretor da Polícia Federal, que o Bolsonaro publicou em Diário Oficial, certo? Então, segundo o Moro, não haveria motivos para demissão e o Bolsonaro estava fazendo interferência política e não técnica. Mas vamos lá, uma coisa que eu queria ressaltar aqui, e que eu queria discordar do Moro, é quando ele é contra indicações políticas. E, na verdade, com isso eu acabo discordando de muita gente. Porque assim, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com política, né? O Bolsonaro, ele é um político. O Bolsonaro, ele foi eleito para um cargo político. O Ministério da Justiça é um cargo político, o Ministro da Justiça é um cargo político. Então, assim, o Moro, ele já foi juiz, ele não é mais juiz, e o cargo que ele exercia não é um cargo de concurso, é um cargo político, um cargo de indicação. Então, você falar que, não, deixar a política de lado, a gente precisa separar o que política realmente significa, né, a palavra política, do que separar isso da má conotação que ela normalmente tem, que é de corrupção, que é de tomar lá da cá, que realmente normalmente estão muito associadas à nossa política brasileira, mas que não
fazem necessariamente parte do que significa política, certo? E assim, o fato de uma indicação ser política não significa que ela não é técnica. A indicação do Moro, a nomeação do Moro, ela foi política, né? A gente sabe que o Moro ele teve uma grande projeção nacional e um grande apoio popular por causa do caso do Lula, porque ele condenou no julgamento um ex-presidente, um político muito odiado, amado pelos mortadelas, né? Os que ganham pão com mortadela para protestar, e odiado por todos os que foram roubados e têm consciência disso. Então, assim, ele virou um ídolo por causa disso. Podia ter sido qualquer outro juiz, mas como ele ganhou notoriedade, ele ganhou a projeção, foi indicado politicamente. Não, por isso deixa de ser um nome técnico, é um nome bem qualificado. Assim como outros nomes também, o próprio Paulo Guedes. O Paulo Guedes ele é uma indicação política, ele é uma pessoa reconhecida pelo mercado, né? De que adiantaria também colocar um nome puramente técnico, mas que não tivesse um reconhecimento? Podia até ser eficiente, mas ia haver muita desconfiança, né? sobre o mercado. Não, colocou Paulo Guedes, que é um nome que o mercado se sentiu confiante, e isso foi muito bom para o país também, certo? Uma escolha política e ao mesmo tempo técnica, porque Paulo Guedes também é um nome, né, excelente, conceituadíssimo, certo? Então eu queria fazer essa observação. E as indicações do Bolsonaro, tanto no caso do Rio de Janeiro quanto no caso da substituição como diretor da Polícia Federal, também seriam técnicas, também seriam de delegados, de pessoas próprias da área. Não seria indicação de, não, pega o fulaninho lá que é assessor, que é parlamentar lá do outro partido e bota aqui para ter uma influência. Não foi esse o caso. O caso simplesmente foi o grande problema do Moro. Porque o Bolsonaro ele queria uma pessoa com quem pudesse interagir e com quem pudesse obter informações. Aí tá, vamos para um ponto muito importante também. É prerrogativa do presidente da República a nomeação e a exoneração do diretor-geral da PF. Isso está na Lei 13.047 de 2014. Não é prerrogativa do ministro da Justiça, é prerrogativa direta do presidente. Né? O presidente é que tem esse poder diretamente de fazer. Ele não precisa da permissão de um subordinado, né? E, assim, ele poderia até, claro, eles podem entrar em acordo, mas assim, não tem por que ele pedir permissão para fazer isso. Não é papel do ministro, ele não está passando por cima do ministro porque não é o papel dele. E mesmo que fosse, como o ministro é subordinado ao presidente, o presidente também poderia fazer essa nomeação. Aí é claro que vale a pena conversar, mas tem que ser uma coisa conversada, mas de qualquer forma ele teria essa autoridade. Então, a imprensa ela tem tentado fazer esse papel de colocar como se o Bolsonaro estivesse errado, fazendo uma nomeação que não caberia a ele, se intrometido na Polícia Federal, fazendo uma coisa que não é do seu papel, como se fosse um abuso de autoridade, fazendo uma coisa que caberia ao Moro e não a ele. O que está errado. Pela lei, é o presidente quem deve fazer isso, assim como é o presidente que nomeia o Moro. Então, consequentemente, indiretamente, mesmo que fosse o caso, ele também nomearia o diretor-geral da PF. Não é o caso, como está na lei, o presidente tem esse poder. Aí entra o caso, mas, poxa, o presidente ele deu carta branca para o Sérgio Moro e foi isso que o Sérgio Moro reclamou, porque o Bolsonaro descumpriu a promessa de ter carta branca. Para o Moro escolher quem ele quisesse na polícia sem interferir em nada. Ok, só que vamos parar para pensar um pouco. Isso está acontecendo com 1 ano e 4 meses de governo, certo? Até agora não teve essa reclamação de intromissão do presidente nas nomeações. Até pelo que a gente sabe e pelo que o próprio Moro deixou transparecer, o presidente deu sim carta branca ao Moro para escolher até então todos os nomes. Né? O Moro ele levou o pessoal lá que ele conhecia de Curitiba, os colegas, os nomes que ele achava adequado e colocou na Polícia Federal, no seu ministério. Então, assim, ele teve essa liberdade, só que a gente tem que entender duas coisas. E eu acho que o Moro tem dificuldade com isso, porque, existe hierarquia.
Você vê que o próprio Moro, ele parece que ele não entende muito essa coisa de hierarquia, pelo próprio discurso dele, quando ele fala que ele não gosta de chamar os subordinados de subordinados, prefere chamar de colegas, porque ele não gosta dessa coisa de um mandar no outro. E o Bolsonaro, de forma completamente oposta, ele é um militar, ele tem muito clara a noção de hierarquia. Só que a gente tem que entender que existe sim uma hierarquia, né? O presidente ele está hierarquicamente acima do ministro e o ministro deve prestar contas ao presidente e o presidente tem o direito e o dever de interferir em algumas coisas, sim, né? Então, o Moro ele tinha carta branca, mas então, em primeiro lugar, carta branca não significa literalmente 100%, liberdade 100%. Né? Você tem carta branca, mas você tem que prestar contas, você tem que, uma hora ou outra, acatar alguma ordem superior. Né? E tem outra questão. Como já passou tanto tempo, né, e só agora você teve esse problema de interferência, a gente também pode entender o seguinte. Vamos supor que você é um funcionário, foi contratado por uma empresa e o seu chefe, ele fala, olha, você pode desenvolver o seu trabalho da forma que você achar melhor e com as ferramentas que você quiser, só desenvolve, eu quero resultado, não vou me intrometer no seu trabalho. Beleza. Agora, você imagina que passa um tempo e esse seu chefe, ele começa a ficar insatisfeito com o seu trabalho. O natural é que antes dele pensar em te demitir, em romper a relação, ele tente interferir no seu trabalho. Ele tente indicar, olha só, eu não estou gostando das coisas que você está fazendo, então isso aqui faz desse jeito. Olha, usa essa ferramenta aqui para isso, porque eu estou vendo que o que você está usando não está funcionando. É completamente normal, né? Quer dizer, a carta branca, ela não necessariamente ela é eterna. Ela pode vir, a partir de um descontentamento, ela pode ter um fim, ou pode ter uma limitação. E parece que, e realmente, assim, por ambas as partes, Moro e Bolsonaro, ficou claro que havia um descontentamento do Bolsonaro por parte do trabalho do Moro e foi o que aconteceu. O Bolsonaro começou a tentar interagir. O Bolsonaro ele queria informações para poder avaliar o trabalho, né? Vale dizer que é papel do Bolsonaro avaliar. Então, quando a gente fala de interferência também, uma coisa que a gente tem que lembrar, nem toda interferência necessariamente é ruim, tá? Depende do que a gente considera de interferência. Então, vamos, por exemplo, obter informação sigilosa, mandar a polícia investigar alguém em especial ou mandar não investigar alguém, isso é crime, isso é uma interferência que o presidente não pode fazer. Agora, o presidente ele precisa sim de informações sobre o trabalho da polícia, porque ele precisa avaliar a pessoa que ele mesmo indicou. Como é que ele vai poder saber se o trabalho do ministro dele e do diretor que ele indica está sendo feito de forma correta, de forma com qualidade, se ele não puder avaliar, se ele não puder ter dados, ter informações sobre o trabalho que está sendo desenvolvido? Então, assim, é mais que natural que ele tenha assim, informações privilegiadas, como chefe supremo da nação, ele tenha informações privilegiadas para fazer esse trabalho. Você não pode deixar um funcionário 100% solto, livre e faz o que quiser e não presta contas. Isso não existe, é muito perigoso. Né? Então, assim, eu considero que nesse sentido o Bolsonaro está certo. Pelo que as duas partes passaram, o Bolsonaro queria alguém que lhe passasse informações e, pelo que o Bolsonaro disse, o Moro não estava passando e o atual diretor também não. Então, foi isso que aconteceu. Também sobre um pouco essa questão da carta branca, né, o fato do Sérgio Moro ter perdido a carta branca, vale lembrar que assim, ele pisou muito na bola no início do governo, indicando a Ilona Sabot. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas ele indicou uma pessoa extremamente esquerdista, militante, assim, da extrema esquerda para sua pasta, e anti-Bolsonaro. Isso foi um escândalo na época e o Bolsonaro teve que intervir para tirar ela. Isso para mim foi uma traição logo no início do governo. A gente teve essa questão, tem a questão do Moro ele não ter se comprometido com a parte do armamento, né? O Bolsonaro ele foi eleito com promessa de armar a população e o Moro é desarmamentista. Então isso também foi um conflito que teve assim que não foi legal, né?
houveram algumas restrições nesse período em relação a armas de fogo. E você tem a questão recente, né, da questão dos governadores praticando abuso de autoridade, prendendo cidadãos na rua, criando toques de recolher inconstitucionais. E caberia realmente ao ministro da Justiça atuar nesse sentido. O Bolsonaro reclamou muito disso, corretamente, e realmente o Sérgio Moro não estava fazendo nada. Então são pontos que o próprio Bolsonaro citou no pronunciamento dele e que o Bolsonaro tem razão. São pontos que colocam criam insatisfação no trabalho do Sérgio Moro e que é perfeitamente natural você pensar que pode haver uma interferência. O que eu acho muito errado do Moro foi o seguinte, ele falou o seguinte, que essa troca do diretor por alguém que o Bolsonaro poderia interagir diretamente, ele disse que essa troca pode levar a relações impróprias. Acontece o seguinte, nunca houve uma relação imprópria, nunca houve uma tentativa de interferência diretamente, segundo o que o próprio Moro falou, e segundo nota da própria Polícia Federal. Nunca houve isso. Então, para o Moro supor isso, eu acho que ele deveria ter motivos mais concretos. Né? Ele deveria ter acontecido alguma coisa, ele não pode supor isso. E uma coisa é ele supor na cabeça dele, mas ele fazer essa acusação, um pronunciamento oficial, público, como ele fez, por mais que ele não tenha dito que houve, mas que poderia levar, mas a forma que ele colocou parece que houve. Então, ficou muito feio, eu acho que isso foi muito errado da parte dele, agir dessa forma. Eu acho que se ele achava que poderia haver uma interferência, ele poderia sair, né, e não concorda, sai, ou ele poderia permanecer, aceita a troca, porque é poder do presidente trocar isso, né? O presidente tem essa autoridade, então aceita a troca e fica de olho. Né? Vê se realmente vai acontecer. Se você não sabe se vai acontecer, pode acontecer, mas pode não acontecer. Então fica de olho e se acontecer, claro, você opõe, né? Não deixa acontecer. E, na verdade, o Moro ele acabou passando uma imagem para o país que Bolsonaro é corrupto, quando, na verdade, ele próprio não tem nenhum episódio de corrupção para apresentar ali, né? Vamos lá, então, quem está mentindo nessa história? Não vou dizer exatamente quem está mentindo, eu não conheço o coração deles, não posso falar, mas eu vou falar algumas coisas sobre o Bolsonaro e algumas coisas sobre o Moro, em relação ao que eles disseram. Bom, quem está mentindo? Será que o Bolsonaro é uma pessoa que mentiria? Eu acho que sim. Por quê? O Bolsonaro ele tinha prometido uma vaga ao Supremo. Ele falou isso no início do mandato dele, que ele tinha um compromisso com o Sérgio Moro de indicar ele para o STF. Isso ele falou publicamente várias vezes, tem vídeos dele falando isso. E o problema é que depois o Bolsonaro voltou atrás e disse que não tinha dito isso e queria indicar outra pessoa. Né? Inclusive uma péssima nomeação, segundo dois nomes que ele estava considerando. Não vou entrar nesse ponto nesse vídeo. O problema não é o Bolsonaro voltar atrás em querer indicar o Moro. Talvez ele tenha se decepcionado com o Moro e voltar atrás. O problema foi que o Bolsonaro mentiu quando disse que não tinha assumido esse compromisso. Talvez ele não tenha assumido diretamente com o Moro, mas ele assumiu esse compromisso em público com a população. Né? E acho que fica subentendido que assumiu com o Moro também, porque o Moro deve ter visto as entrevistas. Esse é o ponto 1 que eu acho que o Bolsonaro mentiu. O ponto 2 foi, para mim, uma coisa muito clara. O Bolsonaro ele mentiu para os congressistas, tanto da Câmara quanto do Senado, sobre o pacote anticrime. Foi prometido aos congressistas de direita, eles estavam insatisfeitos com os remendos feitos no pacote anticrime, e foi prometido a eles o seguinte: olha, votem sem vetos, que o próprio presidente vai vetar. Isso, se eu não me engano, falaram que o próprio Moro negociou isso com eles, o próprio Moro disse que o presidente vetaria. Né? E o que aconteceu foi o seguinte: eles realmente deixaram passar o pacote sem tirar essas partes ruins, passaram o pacote completo e o Bolsonaro sancionou. Pontos extremamente ruins. E depois ainda jogou a culpa nos próprios congressistas, dizendo que eles votaram porque quiseram. Isso, para mim, foi péssimo. E foi uma mentira do governo. Ele enganou os congressistas, enganou o povo quando disse que a culpa era deles. Né? E
E aí tem isso, tem também casos que o Bolsonaro ele tem mesmo algumas vezes esses choques com ex-ministros. Né? Um caso mais notável foi o Bebiano. Não dá para saber quem é que estava certo, quem é que estava mentindo, quem não estava, mas não deixa de ser um caso a mais para ter uma certa desconfiança. E na minha opinião, assim, a forma que o Bolsonaro falou sobre o Moro colocar uma condição de indicação para... você faz depois que você indica o diretor, depois que você me indicar o STF. Não dá para saber se o que o Bolsonaro falou foi mentira ou verdade, quem está falando a verdade nessa história. Mas eu achei estranho. A forma que o Bolsonaro falou, eu achei estranho. Eu suspeito que não me convenceu, tá bom? Isso eu estou falando do Bolsonaro. Agora, em relação ao Moro, eu acho que... Voltando à pergunta, quem está mentindo? Eu estou fazendo uma análise dos dois. Eu achei uma coisa muito falsa do Moro fazer esse pronunciamento como se o Bolsonaro tivesse feito interferência, como se ele tivesse praticado corrupção, feito alguma coisa errada, atrapalhado o trabalho da Polícia Federal, quando na verdade ele não fez. Mesmo que o Moro não tenha dito de forma clara isso, com as palavras, né, de forma direta, mas ele insinuou. E se ele insinuou e o presidente não fez, para mim isso é uma coisa extremamente antiética, né? Isso é uma coisa falsa. A impressão que deu foi que o Bolsonaro fez. Isso é um fato e é assim que eu acho que a maioria das pessoas de fato entendeu. Então acho que isso também bota o Moro em descrédito. Uma coisa que eu estranhei muito do vídeo do Moro, sinceramente, foi ele elogiar o PT. Né? Quando ele disse que nem no governo da Dilma teve tentativa de nomeação de diretor para interferência na PF. O que não é uma verdade. Né? Houve sim uma tentativa de troca para interferência. Depois, no mesmo vídeo, o próprio Moro diz que não, isso já aconteceu sim antes, mas a própria instituição rejeitou esse diretor que estava tentando interferir. Então ele se contradisse, né? Porque ele primeiro disse que antes não teve, depois ele disse que teve, mas a PF não aceitou. Né? E se não aceitou, por que aceitaria também do Bolsonaro? Né? Eu acho o seguinte, quem quiser acreditar que na lisura da Dilma e do PT, que eles não queriam tentar interferir na PF, acredito, boa sorte. E acredito também em Papai Noel. Só para finalizar, em relação ao Moro, o que eu acho que talvez uma das piores coisas foi o print que ele divulgou da Carla Zambelli. Por que é uma coisa tão grave? Porque são amigos pessoais. O Moro foi padrinho de casamento da Carla e ela falou, né, no WhatsApp, insinuou que era para ele continuar, que ela poderia tentar falar com o Bolsonaro para tentar fazer ele se comprometer a indicar ele para o STF. E ele falou que ele não estava vendo. Claro que se não houvesse uma relação entre eles, você pensaria, não, ela está aí em nome do Bolsonaro tentando comprar ele. Mas dado que eles tinham intimidade, né, e ela tinha intimidade tanto com o Moro quanto com o Bolsonaro, mas dado que eles tinham intimidade, é uma conversa muito pessoal. Eu achei uma sacanagem ele divulgar esse print. Né, acho que isso pegou muito mal também para a imagem dele, né, pelo menos para a aparência em relação ao caráter dele. Agora, também tem o seguinte, falei dos dois, mas você tem que também levar em consideração que é um assunto muito delicado para os dois, mexe com o ânimo muito forte dos dois, né, os dois ficam com raiva, ansiosos, é uma coisa muito emocionante. E a emoção, ela altera a forma da gente pensar, a forma da gente lidar. Às vezes a gente até faz coisas burras porque tá muito na raiva, sabe, na emoção. Então tem que também levar um pouco isso em conta, né? Não julgar eles, os dois, eu tô falando dos dois, Moro e Bolsonaro, não julgar tanto eles de uma forma tão fria, mas também não deixar de responsabilizar eles pelos eventuais erros, certo? É claro que essa situação toda nunca devia ter acontecido, ainda mais nessa situação do país. Acho que isso prejudica muito mesmo o país. O dólar disparou, a bolsa caiu demais, a bolsa despencou e saíram os dois queimados, né? Metade acreditando no Bolsonaro, metade acreditando no Moro, e quem acredita em um se queima o outro, né? Infelizmente isso aconteceu assim. Bom, convido vocês a tirarem suas próprias conclusões. Minha intenção não foi dizer que os dois mentiram, os dois estão errados.
talvez algumas coisas que eu pontuei aqui sejam frutos da emoção, sejam erros talvez mais toleráveis, não sei. Eu só quis colocar aqui algumas coisas que eu reparei e que eu estranhei em relação aos dois para poder ser crítico para os dois lados, tentar ser imparcial, certo? O que eu acho que o Moro poderia ter feito, até se fosse uma coisa mais inteligente, até poderia manter uma chance de indicação para o STF futuramente, mesmo saindo, você ia sair numa boa, ele não precisava sair chutando a porta, né? Assim, se não houve de fato um episódio de corrupção, um episódio de uma interferência ilegal na PF, somente uma interferência legal dentro do que o Bolsonaro pode fazer, ele é o chefe, é ele quem nomeia o diretor. Eu acho que o Moro podia simplesmente ter dito, olha, pessoal, eu estou saindo porque eu tenho divergências com o Bolsonaro. Ele quer indicar diretor e eu acho que não é assim, eu queria eu mesmo indicar, como a gente não chegou no consenso, estou saindo. Eu podia sair sem queimar, entendeu? Infelizmente ele saiu chutando a porta e é uma pena porque quem está perdendo com isso é o país. Eu não estou tão preocupado com Bolsonaro, Moro, eu estou preocupado com o país. Eu acho que isso foi muito, muito danoso. Talvez o Moro esteja certo e no que ele suspeita, a questão do Bolsonaro interferir, mas talvez ele tenha feito da forma errada. Ou talvez ele esteja errado também, enfim. Independente disso, o Augusto Aras, da PGR, ele solicitou que seja feita aberta uma investigação sobre o Bolsonaro em cima das denúncias do Moro. O Moro ele vai ter que apresentar possíveis provas que ele tiver em relação aos crimes que ele teria acusado o Bolsonaro, e o Bolsonaro vai ser investigado e possivelmente julgado em cima disso. Se o Moro não apresentar, o próprio Moro vai ter que responder por denunciação caluniosa. Isso foi o que o Aras falou. Ou seja, é uma situação bem complicada, porque eu acho que o Moro não vai ter como provar nada, né? Até porque eu não entendi que houve crime nenhum ali. Mas se a PGR está entendendo isso, se o STF tiver o mesmo entendimento, pode complicar bem a situação de um dos dois, né? E aí, assim, realmente quem sai perdendo mais uma vez é o país. É isso, pessoal. Essa era a minha opinião, assim, o que eu queria passar em relação aos dois. Como conservador, né, o que eu indicaria, não confie em políticos, não confie em ministros, não confie cegamente em pessoas, não coloque a mão no fogo por pessoas que você não conhece, principalmente pessoas que não são da sua família, do seu meio íntimo. Às vezes até por essas pessoas é bom não colocar, né? O ideal é a gente ter valores, né? Não mitos, mas valores acima de pessoas. O Bolsonaro pode errar, o Moro pode errar, eles podem também acertar, podem ser ótimos no que fazem, podem ser ruins. A gente não pode ser cego por pessoas. Eu não acho que por causa disso tudo seria bom o Bolsonaro cair. Acho que se isso, infelizmente, por outros motivos também, eu acho que é bem perigoso o risco do Bolsonaro cair, né? Pela questão com o choque com Maia, principalmente agravado pelo coronavírus. Maia, STF, governadores. Acho que a gente está numa situação muito delicada. Infelizmente, isso aconteceu agora com o Moro. Espero muito que ele não caia, não porque eu gosto do Bolsonaro, mas porque se ele cair, o país vai sofrer muito, né? Infelizmente, acho que o país vai descer a ladeira com toda a força, né? Tendo Maia na presidência, né? Na presidência do país, porque supostamente ele cairia junto com o Moro. Vamos torcer aí para as coisas darem certo, né, pessoal? Valeu, mais uma vez lembrando, curte, compartilha, se inscreve, deixa apoio, tá ok? E deixa um comentário aqui no YouTube também, ou no Facebook, dizendo o que você achou do que eu falei, se faz sentido, o que você discorda de mim, com respeito, claro, não é me chamar de comunista, de sei lá o quê, mas respeitosamente, se quiser discordar de mim, deixa nos comentários, se quiser concordar também, concorda, fala no que você concorda, tá bom? Valeu, pessoal, abraço, até mais.